A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 deste terceiro trimestre da CPAD, onde nós estamos trabalhando nesse terceiro trimestre sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E hoje, na lição de número 7, nós vamos trabalhar sobre a santificação necessária. Vamos trabalhar hoje sobre a primeira epístola de Pedrão, a primeira carta de Pedro. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho, o teu joinha, teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, vou ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou gravando hoje do estúdio do TV ADVIC, da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, sendo assessorado aqui pelo meu amigo Levi, que está aqui trazendo a contribuição nessa transmissão para você. Se você pode também, não se esquece, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, onde você pode ter acesso ao nosso material, no Spotify também, tá? É só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 7, analisando a Epístola de Pedro, a primeira carta, e eu espero muito que Deus fale com você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, que vai cair no dia 13 de agosto. Essa lição procura trabalhar conosco aqui na classe do Juvenis, nós que estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Ela vai trabalhar conosco hoje a Epístola de Pedro, a primeira carta. E a lição de número 7 trata sobre a santificação necessária, gente boa. É fundamental você entender a proposta da lição. Nós vamos trabalhar hoje mais uma epístola geral. Nós estamos desenvolvendo com vocês diversas cartas gerais. Já desenvolvemos com vocês aqui a epístola aos Hebreus, já desenvolvemos a epístola de Tiago e hoje nós vamos entrar na primeira carta de Pedrão, tá? Na primeira epístola de Pedro. Para você começar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. Por isso, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, é fundamental você apresentar a proposta da lição para os teus alunos. Apresente a leitura bíblica em classe que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, faça isso, tá? Apresenta também a leitura bíblica que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 24. Apresente o versículo introdutório que está em Hebreus 12, 14 e leitura bíblica em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 24, junto com os teus alunos. Dica, leia esse texto compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula para você todo dia, de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda quarta-feira é um encontro marcado, onde eu estou postando as lições da classe do Juvenis. Então, toda quarta, às 18 horas, nós estamos estudando juntos essa lição aqui. E eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus, esperando que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe do Juvenis, onde nós vamos trabalhar com você a Epístola de Pedro. Para a glória de Deus, eu espero muito que o Senhor possa falar com você de uma forma muito profunda através da palavra. Nós já estudamos com vocês aqui, como eu já disse para você, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago e hoje nós chegamos na Epístola de Pedro. Detalhe, essa carta ela é uma proposta pastoral aqui, uma proposta onde o apóstolo Pedro traz um aconselhamento pastoral
para a igreja de uma forma muito espiritual e específica também. Quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, ele escreve com a contribuição de um emanuense. O que é um emanuense? O emanuense era uma pessoa que sabia ler e escrever e tinha uma habilidade com o grego em si daquela época. Então, o Pedrão, nessa primeira epístola, ele escreve essa carta por volta do ano 63 a 67, trazendo uma contribuição para a igreja e direcionando essa carta agora de forma universal, ou seja, de forma geral, como eu estou descrevendo para você. No teor dessa carta que nós vamos analisar, nós vamos perceber o Pedro ensinando os irmãos a tratarem bem as pessoas. Nós vamos perceber Pedro trazendo uma orientação para os presbíteros da igreja, inclusive ele se coloca no papel de presbítero, e ele apresenta agora essa ideia de trazer uma contribuição para a comunidade. Ele traz orientações para a família, para a esposa, para os filhos. Então, nessa carta, nós vamos trazer aqui para você uma perspectiva histórica, pastoral e hermenêutica também. Na carta, nós também vamos entender uma forte função e orientação que Pedro traz sobre a santificação em Jesus. Então, a carta nos ensina a buscar a santificação. E eu espero muito que o Senhor possa falar com você. Que Deus em Cristo te edifique. Hoje, como disse para você, estou gravando do TV ADVIC. O que você está achando no nosso estúdio? Deixa aí o teu comentário também, tá? Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a introdução à epístola. Neste primeiro ponto, nós não vamos ter divisões de subtópicos. Então, é fundamental você observar o teor da epístola de Pedro. O que você pode fazer junto com os teus alunos? É fundamental você pegar a carta de Pedro, abrir a carta e apresentar para os teus alunos. Olha, a epístola de Pedro tem tantos capítulos, você precisa descrever os capítulos para os teus alunos em sala de aula também. A epístola de Pedro, ela foi escrita especialmente entre o ano 63 a 67 da nossa era cristã. E na época em que ela foi escrita, você percebe agora uma forte discussão sendo levantada contra a igreja. Se inicia nesse período aqui, histórico, especialmente a perseguição contra a igreja. No ano 64, acredita-se que Nero, ele incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. E os cristãos agora passam a ser perseguidos. Então, se Pedro escreveu a epístola entre 63 a 67, a igreja está enfrentando uma forte perseguição aqui. Nós vamos perceber, especialmente de acordo com essa palavra, que o apóstolo Pedro ele traz uma orientação para os irmãos viverem em comunidade da fé, ao mesmo tempo permanecerem firmes por causa do evangelho, e nós precisamos permanecer firmes. E ele orienta os irmãos agora através de uma palavra de ânimo para aqueles irmãos ficarem fiéis ao Senhor, permanecerem fiéis mesmo enfrentando a perseguição. E a perseguição ela é ferrenha, porque ela é levantada pelo próprio Império Romano contra a igreja, e a igreja ela passa a enfrentar essa perseguição. Diversas pessoas são mortas durante esse processo de perseguição. E aqui o Pedrão escreve uma carta para os irmãos que estão espalhados na diáspora, para orientar aqueles irmãos a permanecerem firmes pela fé, crendo em Jesus e se santificando também. Olha que coisa rica que nós temos aqui. Eu espero estar contribuindo com você. Se essa aula está te edificando, se você pode, envie ela para alguém também. Vamos agora para o segundo ponto, tá, da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre os conselhos aos peregrinos. Como nós estamos trabalhando uma carta que é desenvolvida em um contexto de perseguição, você precisa observar nesse segundo ponto o tema do ponto, os subtópicos que você vai trabalhar 3, e observar que o apóstolo Pedro está escrevendo para os irmãos que estão espalhados por causa da perseguição. O pessoal está fugindo porque a igreja agora está sendo perseguida. Mas ao mesmo tempo, quando Pedro escreve, ele escreve orientando os irmãos a buscarem uma vida santa e permanecerem fiéis ao Senhor. Eu preciso buscar uma vida santa, você também precisa buscar uma vida santa, permanecendo fiel ao Senhor. Essa é a proposta de Pedro nessa orientação bíblica que ele traz para a gente.
Analisando isso aqui, vamos então para o primeiro subtópico. No primeiro subtópico, nós encontramos a seguinte palavra, a seguinte afirmação de Pedro: portanto. O apóstolo Pedro utiliza na carta esse termo, portanto, que traz um significado aqui muito forte, uma orientação pastoral. Observe o Pedro escrevendo essa carta e trazendo convicções cristãs para que os irmãos possam permanecer firmes pela fé. O Pedro está nos orientando a servir a Deus de todo o coração. Eu também preciso servir a Deus de todo o coração. Quando você analisa a carta, ele inicia ela defendendo o evangelho do reino, defendendo a palavra de Deus. A igreja está enfrentando uma forte perseguição, mas o apóstolo Pedro está dizendo: vamos continuar firmes, gente, vamos continuar temente a Deus e agindo com dignidade para honrar o Senhor. Então o apóstolo Pedro está trazendo para a gente uma perspectiva histórica, pastoral aqui, de orientar as pessoas a servirem a Deus em todo o tempo. Nós também precisamos servir a Deus no momento bom, mas no momento difícil também. É nosso papel servir a Deus de todo o coração. O Pedrão nos ensina isso pelas Escrituras. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: cingindo os lombos do vosso entendimento. Neste segundo subtópico, nós vamos entender que o apóstolo Pedro traz uma fala muito interessante. Ele nos orienta a nos fortalecer na fé quando ele diz: cinjam os seus lombos com o entendimento da fé. Aqui ele está nos orientando a ter uma perspectiva cristã, a estarmos prontos diante de qualquer situação da vida, para permanecermos firmes como cristãos, mesmo sendo preso, perseguido, enfrentando dificuldades. O Pedrão está nos orientando pela palavra a servir a Deus. Olha como o apóstolo Pedro traz uma contribuição tão forte para o nosso coração. Ele nos orienta a agir pela fé, a possuir a fé, a permanecer na fé. Eu preciso permanecer na fé. O que você vai dizer para o teu aluno? Nós precisamos permanecer firmes e não desanimar. Porque o apóstolo Pedro orientou uma igreja que estava enfrentando perseguição, o pessoal estava fugindo e ele estava dizendo: vamos permanecer firme, não vamos desanimar, vamos amar o Senhor de todo o coração. Você também precisa permanecer firme, amar o Senhor de todo o coração e não desanimar pela palavra. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da lição, o apóstolo Pedro nos orienta a sede sóbrios e esperai. Neste terceiro subtópico da lição, o apóstolo Pedro nos orienta a ser sóbrios e esperar com paciência de forma prudente a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro está descrevendo para a igreja essa necessidade de permanecer sóbrio. O que ele está falando? Olha, não perca o foco da chamada. Não se envolva com coisas dessa vida, coisas desnecessárias, mas permaneça no foco e não perca o sentido da vinda de Jesus. Nós precisamos aguardar a volta de Jesus. E é por isso que, de forma necessária, ele orienta os irmãos a esperarem pacientemente pelo retorno do Senhor. E ele nos orienta a esperar com paciência, porque Cristo retorna. Então o apóstolo Pedro está nos orientando aqui a permanecer fiéis a Deus. Eu preciso permanecer fiel. Você também. Teu aluno também. O que nós podemos, então, descrever para os nossos alunos? A necessidade de permanecermos fiéis ao Senhor. Permanecendo fiel, amando o Senhor em todo o tempo. Olha, o desemprego não pode te afastar do Senhor. Uma prova num relacionamento não pode te afastar do Senhor. Uma doença que chega não pode te afastar do Senhor. Um CA que agrava sobre você não pode te afastar do Senhor. O Pedrão está dizendo: não desanime. Espere no Senhor. A nossa esperança está nele. Ele virá. Olha como Pedro nos orienta
de forma muito prática, teológica e pastoral também ao nosso crescimento. Avançando, vamos então para o nosso terceiro ponto da lição. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: não se conformando com as consequências. Neste terceiro ponto da lição, é muito importante você apresentar os subtópicos que você vai trabalhar. Você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 subtópicos. E eu espero muito que o Senhor use você na palavra para a glória de Deus. Vamos então para o primeiro subtópico da lição, que trata sobre a santificação, um objeto. No primeiro subtópico da lição, aqui do terceiro ponto, o apóstolo Pedro nos chama a atenção aos filhos obedientes. Observe, a carta de Pedro, a primeira carta, ela traz uma orientação para os irmãos permanecerem firmes, mas ao mesmo tempo uma orientação pastoral. E o autor da lição, ele procura agora demonstrar especialmente o que Pedro também diz. Pedro nos orienta a sermos filhos obedientes. Pedro direciona uma palavra para as esposas, para os maridos, mas também para os filhos. E aqui entra-se uma questão de obediência. Observe, a igreja está enfrentando perseguição, o povo está espalhado, mas o Pedrão está preocupado em orientar esses irmãos a permanecerem crentes, a servirem ao Senhor. E nós também precisamos nos preocupar, servindo o Senhor, permanecendo crentes, adorando a Deus, exaltando a Deus em todo o tempo. Você também precisa fazer isso. E eu espero que o Senhor também fale com você, porque o crente, ele segue agora um valor que é cristão, o padrão não é mundano. Romanos 12, 1 e 2 confirma isso para a gente. Vamos agora para o nosso segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a santidade em toda a nossa maneira agora de viver. Nessa lição, nós percebemos que o apóstolo Pedro nos traz agora um padrão extraordinário, padrão da santidade na nossa maneira de viver. Você pode ler isso em 1 de Pedro 1,15. Ele descreve agora o processo da santificação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos pelo processo da salvação, arrependimento. Mas o apóstolo Pedro nos orienta na carta sobre o processo da santificação em toda maneira de viver. Isso quer dizer que nós precisamos agir de forma santa em tudo aquilo que nós realizamos. Você precisa agir de forma santa, teu aluno também, na igreja. Você pode agir de forma santa no teu trabalho, no teu emprego, nas tuas relações sociais, nas construções que são realizadas por você, porque isso nos ajuda a sermos também consagrados a Deus. A santificação não está somente no processo de vestimenta, mas a santificação está no processo de crescimento, de servir a Deus, de amar o Senhor de toda forma especial, na maneira de viver em si. Então o apóstolo Pedro está nos orientando com a carta sobre a forma prática de servir a Deus em santificação. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, ele trata sobre o modelo de santificação. Qual é o nosso modelo de santificação de acordo com Pedrão? 1 de Pedro 1,16. Ele diz que o padrão de santificação é Deus. Sede santos porque eu sou santo. Ele toma uma passagem do Antigo Testamento para descrever agora que há uma necessidade de sermos santos em qualquer momento da nossa vida. Então o apóstolo Pedro, ele descreve muito bem que o homem que aceita Jesus, a pessoa que aceita Jesus, o ser humano que aceita Jesus, não pode andar conforme o padrão mundano, mas precisa então aceitar a Cristo e permanecer nele. Você precisa aceitar a Jesus e permanecer nele. Então Pedro está nos orientando nessa questão também. Como nós precisamos permanecer firmes no Senhor, adorar o Senhor e colocar isso também no nosso coração. Esse padrão de santificação está descrito aqui no temor, na adoração. 1 de Pedro 1,17 também confirma isso. Olhe para o texto, apresente essa palavra para os teus alunos e vamos avançar então para o quarto subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o que significa ser santo.
Neste quarto subtópico, o próprio Pedro descreve muito bem o significado de ser santo, é adorar o Senhor. Você percebe, a partir da proposta do autor da lição, que o apóstolo Pedro nos orienta de forma muito clara a termos um relacionamento com Deus. Quem busca ter uma vida santa, busca adorar a Deus. Pedro nos orienta a buscar essa santificação servindo o Senhor em todo o tempo. E nós precisamos servir o Senhor, isso de forma fundamental. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 12:14, ele nos ensina a vivermos de forma santa se desejamos, então, ver o Senhor. Eu preciso disso. Então, isso fala de relacionamento. Então, Pedro nos orienta nessa construção de termos um relacionamento de santificação com o Senhor aqui também. Você precisa, teu aluno também. E eu espero que o Senhor coloque essa palavra no teu coração. Já avançando, vamos então para o quinto e último subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a salvação que foi caríssima. Neste quinto e último subtópico, nós vamos perceber, a partir de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 22, que ele relata que a salvação custou um alto preço, a morte de Jesus, a entrega de Cristo no Calvário. A salvação ela é preciosa e por isso, mesmo enfrentando perseguições, o apóstolo Pedro está nos orientando a servir a Deus e não desviar do caminho. O que você vai fazer? Você vai recordar com os teus alunos o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. E esse preço foi altíssimo. Então o apóstolo Pedro nos orienta a servir a Deus de forma muito concreta, descrevendo que esse preço valeu a pena e por isso nós precisamos valorizar a morte de Jesus e nos santificar e agir de forma santa para continuarmos adorando a Deus em todo o tempo. Que essa palavra fale com você. Para fechar a aula, quarto e último ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento, que significa preparar-se. Para fechar a aula, quarto e último ponto, nós vamos fechar com o último argumento, que significa separar-se do mundo. Como quarto e último ponto, nós vamos entender que o processo de santificação nos orienta agora a ter uma separação do pecado, do mundo, tá? O mundo que nos leva para essa condição pecaminosa. E agora o apóstolo Pedro nos orienta de forma muito básica que nós precisamos ter uma vida de santificação. Você, por exemplo, não pode estar acessando sites pornográficos, acessando coisas indevidas, desonrando pessoas, porque isso é contrário à santificação. O apóstolo Pedro nos orienta agora a ter uma vida santa em todo o procedimento de vida. E nessa vida santa nós crescemos para Deus, nós amamos a Deus. E eu espero muito que o Senhor também coloque isso no teu coração, falando sobre santificação, santidade com os teus alunos e que essa palavra possa ter falado com você para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se Deus falou com você estudando a Epístola de Pedro, por gentileza, deixa aí teu comentário. Se você pode, comenta aqui no YouTube, tá? Se inscreve no canal. Se você pode também, acompanha a gente no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Me segue nas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento. Vou ter o prazer em te receber por lá ou Facilita EBD, tá? Acompanha o nosso Ministério Pastoral. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. Toda quarta-feira eu estou aqui na classe dos juvenis. De segunda a sexta às 18 horas no YouTube. De segunda a sexta às 6 da manhã no Spotify, onde você pode ter acesso aos nossos materiais para você crescer em Jesus. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa ter te edificado. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome do Senhor, para Deus te usar na palavra em nome de Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Agora, no momento de oração, se você tiver um pedido de oração, você pode colocar o teu pedido anotado aqui nos comentários, no YouTube, no Spotify. A gente vai estar orando por você. Se você quer aceitar Jesus, comenta aí também, quero aceitar Jesus. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Vidas estão aceitando o Senhor e agora eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar.
pedindo que o Senhor possa abençoar o teu filho, a tua filha, que está estudando com a gente a palavra. Senhor, o Senhor pode usá-los, os teus servos, na ministração dessa aula. Usa os teus filhos como instrumento nas tuas mãos. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre os teus servos. Que o Senhor edifique os teus filhos e edifique os alunos deles também. Que a escola bíblica venha a ser uma bênção para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Um texto que eu quero indicar para você é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que vai te ajudar muito nessa ministração. Você pode ter esse material muito legal também. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 8, que vai cair no dia 20 de agosto, só que quarta-feira que vem eu já estou com ela aqui para você às 18 horas, tá? E nós vamos trabalhar sobre o propósito do sofrimento, onde nós ainda vamos continuar trabalhando a primeira epístola de Pedro a partir do capítulo 4. Que Deus abençoe você e que Deus possa te edificar. E eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Me ajudando na transmissão desse trabalho, na operação também da mesa, o nosso querido irmão Levi, auxiliar da obra da igreja, que está cooperando conosco. Que Deus te abençoe, Levi. E até o próximo programa, gente, se Deus quiser. Até a próxima quarta, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.